Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. A partir desse momento agora, eu quero pedir toda a sua atenção. Quero pedir que você, de forma especial, abra o seu coração, porque você está prestes a ouvir e a meditar sobre coisas que costumeiramente você não ouve e não medita sobre elas. E isso é importante para mim e para você. Isso faz toda a diferença. À medida em que nós vamos conhecendo verdades, nós vamos prosseguindo no conhecimento do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos exorta não apenas a conhecermos ao Senhor, mas a prosseguirmos e nos aprofundarmos nesse conhecimento. Sabe, e a grande verdade é que nós vamos morrer sabendo pouca coisa. Afinal, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, que criou tudo que nossos olhos podem ver e tudo que os nossos olhos são incapazes de enxergar. É grande demais para a limitação da nossa mente. Mas que nós venhamos morrer sabendo o suficiente para não errarmos o caminho que é estreito e a porta que é apertada. Eu quero meditar com você sobre a criação do homem. Nós somos integrantes dessa raça humana. Portanto, para mim e para você é de fundamental importância compreender, discernir, meditar. Mesmo que em nossa reflexão e em nossa meditação venhamos escorregar e errar em alguns conceitos ou pensamentos, mas precisamos buscar o caminho da verdade, do conhecimento, da grandeza desse Deus e da criação do homem que ele fez à sua própria imagem e semelhança, porque nós fazemos parte disso. Sabe, nós não somos um mico-leão dourado, ou um chimpanzé, ou uma arara sobrevoando a relva. Nós somos homens. Fazemos parte da raça humana, criada à imagem e semelhança de Deus, envolvidos em uma história gigantesca. Cristo tomou a forma de um homem, morreu numa cruz, e toda essa história nós precisamos meditar sobre isso. É sem dúvida algo de uma importância tremenda, não é? É como
você decidisse parar de estar apenas alfinetando alguns pequenos trechos e revelações das Escrituras Sagradas e criando através desses pequenos trechos e pequenos versículos doutrinas próprias, mas que você decidisse mergulhar num todo, conhecer um todo. É aquilo que Jesus disse a Lúcifer naquele deserto, lembra disso? Quando ele estava sendo tentado pelo diabo. E Satanás falou sobre a fome que Jesus estava. O diabo sempre aguarda o momento apropriado para lançar suas tentações. Ele estava por ali durante todos aqueles dias, mas ele aguardou que Jesus estivesse com muita fome já no 40º dia, e ele diz: olha, teu estômago está roncando de longe. Eu estou ouvindo esse barulho de longe. Eu vim aqui para conversar. Tu é o Filho de Deus? É mesmo? Eu estou te achando um pouco diferente, porque eu conheço o Filho de Deus. Eu estava lá. Você está meio diferente. Você é mesmo o Filho de Deus? Se você é, manda que essa pedra vire pão, porque o Filho de Deus tem poder para isso. E o Deus de Israel, o Deus Criador do Universo, é um Deus de provisão. E você terá poder para trocar a substância dessa pedra e torná-la em pão. Porque a palavra fala sobre provisão, a palavra fala sobre o cuidado de Deus com seus filhos, que nada lhes faltará mesmo no deserto. E Jesus disse: sim, essas coisas estão escritas. Ele verdadeiramente cuida de nós. Nós precisamos do pão, do nosso sustento, do pão nosso de cada dia. Mas essa não é a maior das revelações. E a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, ela não se restringe apenas a esses textos que falam sobre isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso que eu quero no nome de Jesus. Não quero me deter em trechos, mas quero mergulhar no oceano da palavra. Sabe, eu não quero estar em piscinas pequeninas e limitadas. Eu não quero estar cavando cisternas rotas que secam. Mas eu quero estar no manancial de águas vivas. A criação. Sabe, nós poderíamos, se assim tivéssemos tempo, lermos uma série de versículos com você aqui, mas nós não vamos fazer isso. Vamos, é claro, à medida que o Espírito de Deus nos lembrar, citar alguns textos da Bíblia. Mas eu quero ler na carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos que habitavam numa cidadezinha pequenininha da Grécia chamada Corinto. E ele escreveu uma carta para eles. E ele disse assim, preste bem atenção. No capítulo de número 5 da segunda carta que foi encontrada, que Paulo escreveu para eles, verso 17, Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, isso é uma revelação. Nova criatura é essa expressão no original, ela tem um sentido muito mais profundo e abrangente. O que Paulo está dizendo é que aquele que está em Cristo, ele foi criado de novo, ele é uma nova criação de Deus. Essa é a expressão. Paulo está dizendo, aquele que está em Cristo, ele foi criado novamente, ele é uma nova criação, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, disse ele, já passaram, elas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo.
Parece até a descrição de Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, as revelações que Deus deu a ele sobre o princípio de tudo, não é? Em que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve. Ele está escrevendo sobre a nossa vida, sobre a vida de um homem que faz uma aliança e que se entrega a Cristo e que está em Cristo e que é levado e conduzido por Deus a Cristo, porque ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Jesus, ele diz que ninguém que vier a ele jamais será lançado fora, mas nós sabemos que ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. Há um projeto do Pai, há um plano do Pai em nossa vida, que fomos conduzidos a Cristo, e então somos uma nova criação, uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, já não existem mais, e eis que tudo se fez novo. E ele continua dizendo aos Coríntios, e tudo isso provém de Deus, veja, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Bem, que texto maravilhoso. Paulo está falando da criação. E talvez você nunca tenha pensado de forma mais detida e aprofundada na expressão de Paulo, quando ele diz que uma pessoa que nasceu de novo, quando ele diz que uma pessoa que foi levada por Deus a Cristo, ele se reconciliou com Deus, mas ele não conhecia Deus, não havia aliança de espécie alguma. Que reconciliação é essa? E Paulo diz que essa pessoa, ele é uma nova criação de Deus, e todas as coisas se fazem novas em sua vida, e aquilo que era velho se desfez e ficou para trás. E isso me levou a refletir sobre o Jardim do Éden. É claro, como falar de criação se não abrirmos a nossa Bíblia em suas primeiras folhas, no livro de Gênesis, a criação. O princípio de todas as coisas, nessa história que você conhece tão bem ou melhor do que eu. O fato é que Deus tomou a decisão de fazer o homem à sua própria imagem e à sua semelhança, e você sabe disso. E ele fez aquele lindo e belo jardim, e toda a bicharada, e os pássaros, e os peixes no mar, e tudo o que existe, com beleza, com perfume, com sabor para esse homem. A sua própria imagem e semelhança. Porém, Deus plantou no meio desse jardim, note, foi Deus quem fez isso. Deus plantou no meio desse jardim duas árvores. Uma, a árvore da vida, que ele comia e vivia para sempre. E a outra árvore chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus chamou esse homem, criado à sua própria imagem e semelhança, e disse a ele: desta aqui você não come, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora,
Você conhece a história, você está cansado de saber o que aconteceu ali naquela árvore. Eu pergunto a você, por que Deus não interferiu no diálogo da mulher com a serpente? Afinal, nós supomos que estava em jogo uma coisa tão importante para Deus. Olha só, todo esse trabalho que ele teve, o Espírito pairando sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, criou tudo aquilo, criou o homem do pó da terra, fez aquele boneco com a palma das próprias mãos, assoprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente, fez a mulher de sua costela para completar sua alegria, sua felicidade naquele jardim, alguém que fosse como ele, para que ele tivesse comunhão e não apenas autoridade com todos os bichos ali do jardim. Estava em jogo tudo aquilo. Isso não é algo qualquer, é algo de extrema importância, é um ser especial. Não estamos falando de um novo querubim com mais um par de asas superior ao próprio Lúcifer, ou arcanjo Miguel ou Gabriel. Não estamos falando de um anjo qualquer, estamos falando de um ser criado à imagem do próprio Deus e à sua semelhança, que ele soprou dentro dele o seu próprio fôlego, o seu próprio espírito. Por que Deus não interveio naquele diálogo entre a mulher e a serpente, entre a mulher e o homem? Se tantas coisas estavam em risco, eu quero colocar essa palavra entre aspas, e aconteceu tudo aquilo, e eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele diálogo, a serpente, usada por Lúcifer, disse algo. E o que essa serpente disse não foi negado por Deus. A serpente somente desviou-se da verdade quando ela disse: Deus está com medo que vocês venham comer desse fruto, porque vocês somente aí e então serão como ele. Porque vocês não conhecem o mal, vocês são como crianças andando pelados num jardim, vocês não sabem de nada, vocês só conhecem o bem. Deus conhece o bem e o mal, vocês não. Mas se vocês comerem, vocês então serão como Deus. É a única coisa que está faltando. E ela comeu, e Adão comeu. E se abriram os olhos. E eles pegaram folhas para tapar a vergonha da sua nudez e se ocultaram de Deus. O pecado entrou na história da raça humana. E Deus então ele veio. E entre as coisas que ele disse para a serpente e para a mulher, ele disse ao homem: maldito agora é a terra por tua causa, porque tu deste ouvido a voz da tua mulher. Do suor do teu rosto tu comerás todos os dias da tua vida, até que tu morras. Porque tu és pó e ao pó retornarás. Porque do pó tu fostes tirado e tu foste criado, e do pó ao pó tu retornarás. Aparentemente Deus estava falando de uma extinção do ser que ele havia criado. Porém depois ele mata um animal. Um animal inocente que estava por ali andando e não tinha nada a ver com aquele pecado. Ele mata esse animal por causa desse pecado. Ele arranca o pelo desse animal e ainda com o seu sangue ele cobre com esse pelo ensanguentado o homem e sua mulher. E ele diz a serpente ao homem e à mulher, ele diz a essa serpente: do ventre da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça. Tu lhe pisarás o calcanhar e ele te esmagará a cabeça.
Ora, então, nós estamos sempre acostumados a pensar que nesse exato momento Deus tramou o plano B. É uma verdade. Ou seja, o plano A não deu certo e agora ele teve que, de forma emergencial, criar um plano B, porque a coisa deu errado. O diabo entrou na história e iludiu aquela mulher, e a mulher iludiu aquele homem, e agora eles iriam morrer. E Deus teve que fazer um outro plano de emergência, um plano B, para que ele pudesse resgatar aquela sua criação da maldição que ele mesmo havia lançado, que era a maldição da morte pelo pecado. Agora eu quero que você escute e quero que você medite comigo. Deus é onisciente ou não? Responda isso. Eu quero que você responda. Primeiro, você sabe o que é que significa ser onisciente? Onisciente é aquilo que diz a Bíblia, é aquele que é capaz de anunciar o fim desde o princípio. Olha só. É aquele que pode ser chamado de Alfa e Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, demonstrando exatamente isso. Que o desfecho da plenitude está nele. Que ele é o princípio e ele é o fim. Que ele é o único capaz de anunciar o fim desde o princípio, ou seja, ele não é pego de surpresa por nada. Isso significa ser onisciente. Ter a ciência de todas as coisas antes que elas aconteçam. Por isso é que ele pode profetizar. Por isso é que ele pode falar o que vai acontecer no fim dos tempos, sobre o anticristo, o destino de Lúcifer, o lago de fogo e enxofre, a marca da besta, os milhares enganados. Ele pode dizer isso agora, e se ele quisesse, ele diria até o nome das pessoas. Não haveriam livros para caber tanta coisa, ele teria graça. Mas se ele quisesse, ele poderia dizer o nome antecipadamente de todas as pessoas que seria e que será lido no livro da vida no dia do julgamento. Você crê nisso? Ou você acha que será surpresa para ele? Ele vai dizer, eu pensei que essa pessoa ia ser salva. Olha só, que engano meu. E eu pensei que essa pessoa era profeta de verdade. Só agora que eu me dei conta que ele não é. Eu vou ter que lançar ele no abismo, mas eu pensei que ele ia entrar. Você acha isso? Isso é uma onisciência? O que você acha? O que é que significa onisciência? Eu estou lhe dizendo, meu irmão e minha irmã, que Deus já sabia que o homem iria comer daquela árvore que ele plantou ali. Que Deus já sabia que Lúcifer iria fazer um acordo com a serpente para enganá-lo. Missionário, isso é forte. E bíblico. Ele é onisciente ou ele não é, afinal? Ou ele tem alguns momentos de perca de memória? Ou existem alguns momentos em que Deus ele simplesmente apaga-se da sua mente as coisas que vão acontecer, bloqueia-se, ele se esquece. Você acha que aquilo que Deus perguntou à mulher, perguntou a Adão, o que é que você fez, o que aconteceu aqui? Você acha que Deus já não sabia de tudo que havia acontecido ali, apenas ele queria que eles falassem com a própria boca? Sabe, eu vou lhe dizer, Deus disse assim, examine as escrituras e veja se o que eu estou falando é bíblico ou não. Agora o homem se tornou como um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem se tornou como um de nós. Não convém que ele coma da árvore da vida e viva para sempre dessa forma. Temos que banir desse jardim. Você prestou atenção? Agora, depois de comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que a serpente falou, lembra disso? Lembra ou não? Agora, antes não, mas agora ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ele não pode viver assim eternamente. Agora é a hora da sequência da criação. Missionário, o que o senhor está falando? Eu estou falando que Deus não foi pego de surpresa. Não foi. Eu estou falando claramente que Deus não tem um plano B. Que a vinda de Jesus Cristo nessa terra para morrer numa cruz não é um plano de emergência, não é um plano B, mas é um plano A. E tudo isso já fazia parte do projeto de Deus para criar esse ser especial. Sabe, missionário, isso tem tantos anos. Deus não tem pressa, meu irmão. Para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Ele não tem pressa, ele tem todo o tempo do mundo. Ele está criando uma raça especial, uma nação de sacerdotes, um povo adquirido, é gente especial. São seus filhos que se assentarão no trono com Cristo. Você está entendendo isso? Filhos de Deus é gente que tem dentro de si a essência do Deus Criador do universo, ou seja, eles têm dentro de si o próprio Espírito de Deus. Deus está criando essa raça desde o Jardim do Éden, e a queda desse homem já fazia parte desse projeto. Missionário, eu estou com os olhos arregalados. O senhor está louco? Você pode provar na Bíblia que eu estou louco, se você puder. Mas como assim? Veja, Satanás, sem saber, participou dessa criação. Deus disse a Isaías: não há outro Deus além de mim, eu sou o único Senhor, sou eu quem fiz a luz e formou as trevas, fui eu quem fiz o bem e criei o mal. Agora veja, por que é que Deus diz que criou o mal? Ele acaso criou um ser com rabo, chifre, tridente para sair por aí espetando os outros e promovendo o pecado? Não, você sabe que não. Ele criou um ser que era querubim da guarda do louvor e da adoração, com resplendor, com luz, com beleza, com grande inteligência. Mas quando ele cria seres com livre-arbítrio, ele cria a possibilidade da existência, do surgimento do mal, da iniquidade, da soberba, da vontade própria, do dizer não, eu não quero, não te adoro, não te sigo, não te sirvo, vou procurar outros caminhos, porque há livre-arbítrio sempre haverá. Então Deus criou o mal nesse aspecto, porque não há outro criador, mas ele não promove o mal, não há aliança dele entre luz e treva, entre amargo e doce, entre santo e profano. Mas ele precisava que esse homem conhecesse o mal. É sua criação. Para que ele pudesse exercer o seu arbítrio e desprezar o mal e se apegar ao bem. Seria uma raça especial, que seria peneirada de geração em geração. E Deus disse agora, ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Vamos dar agora a sequência a toda essa criação. Sabe, veja como ele disse para Adão: tu és pó, tu foste tirado do pó da terra, a pó tu tornarás. Eu vou te pegar de novo na minha mão. Você está em processo de criação, Adão. Não é um plano
consciência que você iria fracassar. Tu és pó, mas era necessário que o fracasso para que você conhecesse o mal e se tornasse como um de nós. Agora começa a outra fase da minha criação. Tu és pó, ao pó tu retornarás. Eu vou te pegar de novo na minha mão. E agora você conhecendo o bem e o mal, não mais como uma criança andando pelado no jardim, sem conhecer a maldade, a iniquidade e o pecado. Agora tu vais retornar ao pó, e eu darei sequência à minha criação, a esse novo ser que eu estou criando, diferente de tudo que eu jamais fiz, que fará parte da minha essência, que terá a minha própria imagem e semelhança. Sabe, a coisa é séria e é forte. E tão forte que o próprio Deus mostra isso na sequência de sua criação, quando ele se esvazia da sua condição de Deus e toma a forma de um feto humano no ventre de uma virgem, numa currutela chamada Nazaré, perto de Belém. E nasce como homem. Meu Deus, que é isso? Este ser criador do universo! Pois a Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem ele. Ele é o autor e consumador de toda a criação. Ele é a voz de Deus. Quando o Pai disse haja luz, essa voz é Jesus Cristo. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, disse João, o apóstolo. E ele se fez homem. E andou entre as pessoas. E andou entre os homens, e conheceu a fome, e conheceu a sede, e conheceu a dor da traição, e o sono, e a fadiga, e as tentações, porque Deus jamais poderia ser tentado, mas agora ele estava como homem. Ele veio experimentar na própria pele tamanho o seu desejo de ter comunhão, de entrelaçar a sua criação, aquele pó. Ele disse a Adão: da terra eu te tirei, tu és pó, tu retornarás a esse pó, e eu darei sequência a essa criação. Você deve lembrar do general Naamã, sírio. Há muitas revelações daquele milagre, mas uma delas, sem dúvida alguma, está no momento em que ele próprio declara: há rios limpos na minha terra, mas esse profeta me mandou mergulhar nesse rio barrento, eu vou ficar todo melado de barro. Sabe, há uma revelação aqui, irmão. Nós estamos falando de um homem que por detrás de sua couraça é reluzente e brilhosa e de suas medalhas condecorativas de tantas vitórias em batalhas. Ele estava morrendo, havia uma lepra dentro dele. Essa lepra representa o pecado, meu irmão, e Naamã representa a cada um de nós. E Deus volta a essa palavra do jardim do Éden: tu és pó. Do meio da lama, do meio do barro eu te gerei, eu te formei na palma da minha mão. Eu sou o oleiro, você é o barro. Eu estou dando sequência a uma obra de criação maravilhosa. Mergulha nesse Jordão 7 vezes, que é o número da perfeição, da totalidade da criação de Deus. E aquele homem mergulha nessa água barrenta e começa a ficar todo melado de barro. E na 7ª vez ele ergue-se totalmente curado de sua enfermidade. Sabe, quando Jesus ressuscita dos mortos e encontra aquele bando de covardes, essa é a expressão,
Pedro, Tiago, João, todos eles. Eles estavam encurralados num canto qualquer, esperando a poeira baixar para vazar. Eles estavam com medo de morrer, eles não acreditavam nem na ressurreição de Jesus. Toda aquela história havia acabado. E Jesus se aproxima desses covardes e diz a eles: agora ide por todo mundo e anunciai no evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas como assim? Você imagina essas pessoas covardes? Elas poderiam assumir uma responsabilidade tão grande. Logo depois Jesus assopra sobre eles. A Bíblia diz que ele assoprou o Espírito Santo e disse: recebam agora o Espírito Santo. E a vida deles mudou. Eram novas criaturas. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, então você fez de novo. Sabe? E Jesus retorna para o céu, levando uma parte da raça humana consigo, pois o seu corpo foi transfigurado de tal forma que os discípulos nem o conheciam. 2 andaram com ele, não sabiam que era ele, só o reconheceram pelo partir do pão. Ele levou uma parte de nós para o céu e deixou uma parte de Deus conosco, o seu próprio Espírito. Essa é a criação de Deus, não é um plano B, meu irmão e minha irmã. Deus está criando o homem à sua imagem e semelhança, uma raça eleita, uma nação de sacerdotes, um povo adquirido, povo que está sendo peneirado. E essa é a razão das tribulações e da grande tribulação e das perseguições permitidas por Deus. Deus está peneirando esse povo. Ele está sondando o meu coração e o teu coração, o meu comportamento e o teu comportamento, porque nós somos pó e a pó retornamos como Naamã. Nos humilhamos de nossa exaltação própria e reconhecemos que não somos nada. Retornamos a esse barro, a esse pó, e na perfeição do sétimo mergulho seremos totalmente restaurados por Deus e viveremos com Ele para sempre. Essa é a obra perfeita da criação de Deus. Não o plano B, mas o plano A. Porque Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Pense nisso e glorifique a Deus se você já é uma nova criatura. E se não é, clame a Ele para que Ele não te deixe para trás, que Ele te resgate, que as mãos dele venham sobre você como a mão do oleiro vem sobre o barro, que Ele te restaure e que você entre no reino dos céus como filho de Deus. Pois Jesus Cristo veio para os seus, os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos